Olá, boa noite, bom dia, a hora que você estiver me assistindo. Que Jesus nos abençoe. E hoje me foi dada a incumbência de falar, segundo o Evangelho do Espiritismo, compreensão sobre as mortes prematuras e as lições espirituais para os pais. Vamos ver como é que isso acontece. Então, nós temos que ver a visão terrena e a dor validada. Quando a morte ceifa os mais moços e conserva os velhos, costumamos dizer, Deus não é justo. Então, o Sanson falou isso como ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, esse sentimento de interrupção abrupta, de um futuro brilhante, é o seguinte: nossa visão tacanha, ainda vemos a morte como se ela fosse o fim de tudo. A morte é o fim de um corpo, mas o espírito é eterno, é imortal. E na consciência disso, nós temos que parar de pensar como os nossos irmãos das cavernas, que choravam a morte e achavam que era o fim. E hoje, com a compreensão do mundo espiritual, através dos ensinamentos dos Espíritos, do Consolador prometido por Jesus, nós sabemos que a morte é do corpo físico, mas o espírito imortal, ele permanece. E essa consciência que todos nós devemos ter, porque a profunda dor materna pela ausência e alegria de uma criança deve ser muito difícil. Mas as mães que perdem os seus filhos de forma prematura, elas têm que ter a consciência de que elas verão esse espírito, esse filho num outro tempo, numa outra vida, numa outra existência. E com essa consciência, essa tristeza que ela sente pela perda do seu ente querido, pode ser mudada, pode dar o consolo, a necessidade de entender a vida espiritual, além desse véu do corpo físico que nós temos. E nós temos também a percepção equivocada de uma cega fatalidade ou punição imerecida. Nós temos que parar também que há uma fatalidade. A reencarnação, ela tem uma programação. O mundo espiritual, quando um espírito vai reencarnar, ele traz todas as escolhas, toda uma programação. E se ocorre uma morte prematura, não é uma fatalidade, é uma programação. Esse espírito tinha que passar por aquele determinado tempo para expandir a sua consciência ou para aprender uma lição. Então, a morte jovem do jovem, nós temos que nos elevar acima do terra a terra. Aí a gente diz assim: nossa, uma horrenda desgraça, trágica perda do futuro. Como que nós sabemos que esse espírito vai ser se ele continuasse vivo e crescesse e envelhecesse? Então, é um grande benefício que nós temos que olhar, que a preservação desta pessoa ao desencarnar prematuramente é futuras misérias, é ser preservado de futuras misérias. Então, quando nós olhamos a morte do jovem, nós temos que falar, será que se ele chegasse à idade adulta, a idade a idade da velhice, ele seria uma boa pessoa? Ele ia acertar tudo que ele teria que fazer? Não. Então, às vezes, a morte jovem faz com que haja um benefício para que haja preservação das futuras misérias dessa pessoa. Aí vem a fatalidade, acaso cego, cruel e caprichoso do destino. Não existe isso. Não existe destino cego e caprichoso, cruel. Ele não é. A providência sábia é um fim inteligente de Deus. Deus não joga dados. Tudo na vida tem uma razão de ser. Então vamos buscar esse entendimento para a gente parar de dizer que a morte de um ser jovem prematuramente é uma fatalidade. Não é fatalidade. E depois, quando a gente olha a separação, esse distanciamento eterno e perda definitiva é o que todo mundo pensa, de um modo geral, no mundo que nós estamos vivendo ainda. Então, consciente disso, nós vamos ter
olhar que a transição temporária de dimensões vibratórias, quando um ser desencarna, um ser querido desencarna ou qualquer outra pessoa, nós temos que pensar que essa pessoa foi para uma dimensão vibratória diferente, mas ela está perto de nós, está conosco. Vamos analisar isso. A reencarnação dessa pessoa num outro tempo, numa outra oportunidade, vai possibilitar que hoje, separados por essa dimensão, outras pessoas vão poder se conectar e nascer juntas e viver de novo. Então, o mundo espiritual tem a reencarnação como um presente eterno. O plano espiritual, quando planeja a reencarne de uma pessoa, tem a origem daquele espírito, de onde que ele vem, quais são as situações que ele tem que vivenciar, o planejamento prévio e o acolhimento após o desencarne. Então, tudo tem. Quando vai reencarnar e depois, quando ele desencarna, tem um acolhimento e apoio após o desencarne. Quando, no plano material, volta da alma em um novo corpo, nada em comum com o antigo, para provas e aprendizados necessários. Então, no plano espiritual tem uma origem, e quando vem para o plano material, esse novo corpo nada tem a ver com o antigo, só o somatório das situações de inteligência para um novo tempo de aprendizado. Encarnar e desencarnar é o mesmo fato repetido infinitas vezes, apenas muda-se a dimensão do renascimento. Então, hoje nós vemos bebezinhos lindos, né? Que a gente fica apaixonada. Ai, que criança maravilhosa. Ai, é o brilho da minha vida. Só que nós temos que olhar para esse ser naquele corpo pequeno, um bebê dócil, maravilhoso, que nos olha nos olhos e diz papai, mamãe, vovó, vovô, e você fica encantado. Só que nós temos que olhar que hoje aquele espírito está num corpo jovem, no corpo de um bebê ou no corpo de uma criança, mas é um espírito que já teve muitas existências, tem suas metas nessa encarnação para cumprir a lei de causa e efeito. Então, nada é por acaso. A lei de causa e efeito, ela age sobre todos, tanto nos bebês quanto nas pessoas mais velhas. A reencarnação está aqui para isso, para passarmos de uma determinada situação várias vezes até aprendermos aquela lição. Então, a vida é para isso. O propósito por trás das partidas prematuras, nós temos que ver isso. Preservação, que é a proteção divina. Deus retira o espírito cedo para preservá-los das seduções, perdições ou misérias da vida que inevitavelmente ocorreriam se permanecesse mais tempo na Terra. Então, se aquele espírito foi retirado prematuramente, conforme nós achamos, foi para que ele não se perdesse nos caminhos da vida. E também como uma forma de resgate, quitação de débitos, espíritos que necessitam de uma estadia curta e provações físicas e emocionais rápidas, muitas vezes solicitada por eles mesmos para superar equívocos do passado. Apesar da gente estar falando do resgate prematuro, né, da morte prematura, esse resgate aqui pode ocasionar aquelas situações que uma pessoa, em outra vida, faltava meses, segundos ou anos para completar uma encarnação, e ela provoca um suicídio em si mesma, ela provoca a sua morte, e ela fica devendo um tempo para a vida. E ela tem que voltar para passar justamente aquele período no outro corpo para zerar aquele tempo que ela ceifou no prolongamento da vida do outro corpo. Então, tem esse resgate. Ela precisa de vir rápido
passar pelo tempo que ela deveria ter passado na outra encarnação, zerar e voltar para uma outra oportunidade no outro tempo, numa outra reencarnação. E também a missão como anjos, espíritos doces que vêm para dulcificar outras vidas, ensinar serenidade ou atender necessidades especiais de uma família, retornando à pátria espiritual logo após. Então, tem espíritos que às vezes vêm para organizar uma família, reconciliar. Há muito tempo atrás, na minha profissão, eu tive uma senhora que foi ao meu escritório e falou que a filha dela, sobre a qual ela tinha guarda, estava grávida. E se eu podia indicar para ela um médico que fizesse o aborto. E eu, na minha linha de espírito, eu falei, pelo amor de Deus, não me comprometa com isso. Eu não aceito o aborto e eu não te aconselho. E mesmo que seja difícil, a aprovação difícil para você acolher essa filha grávida, tão nova, devia estar com 13 ou 14 anos, eu peço a você que, 2 pontos, preserve a vida desse espírito que está nascendo. Muito bem. Então, ela saiu da minha frente e foi fazer a vida dela. Passado um determinado tempo, ela chegou, bateu na minha porta outra vez, querendo falar comigo. Eu já nem me lembrava dela, porque foram 5 ou 6 anos dessa passagem. E ela sentou na minha frente em lágrimas e falou, doutora, muito obrigada pelo que a senhora me proporcionou, quando a senhora me acolheu daquele jeito e pediu para eu não fazer o aborto. Então, essa neta que hoje eu tenho é a luz da minha vida, ela que deu um novo sentido. No caso, a criança que nós estamos falando não desencarnou, pelo menos naquele período que ela foi com a criança lá na minha frente, realmente era uma criança maravilhosa. Então, elas vêm como anjos doces para dulcificar outras vidas, ensinar serenidade ou atender necessidades especiais de uma família, retornando à pátria espiritual logo após. No caso que eu estou contando, a menina não teve um desencarne prematuro, pelo menos que eu tenha ficado sabendo. Mas ela veio para dulcificar a vida, dar uma outra forma àquela família, aquele caso. E a filha dela, né, se tornou uma mãe maravilhosa. Então, vamos lá. O mistério é o médico e a justiça divina. Por exemplo, fala-se de mortes súbitas, que até hoje é um mistério que os médicos não conseguem entender. A síndrome da morte súbita infantil mata bebês aparentemente saudáveis, sem causa orgânica e conhecida. A doutrina revela que isso representa a conclusão exata de um ciclo muito curto. Então, bebês dormindo, quando a mãe vai ver, ele está morto, o seu corpo está morto. Então, essa morte súbita, ela tem esse tempo programado pelo mundo espiritual. Por isso que, misteriosamente, a medicina ainda não conseguiu detectar o porquê dessa morte súbita. Então, vamos lá. Nós temos que ver o desencarne rápido. É o término precoce do invólucro físico. Então, o corpo físico precisava ter só aquele tempo, um dia, 1 hora, minutos, reencarnou, nasceu, morreu logo depois. Então, são situações. Então, faz parte de muitas situações. E o estado infantil também, porque o espírito mantém-se temporariamente em um estado de criança. Vamos ver por que isso acontece. Esse estado de criança, o espírito mantém-se temporariamente em um estado de criança. Então, depois que ele desencarna, ele passa um tempo nesse estado de criança e o mundo espiritual, depois é que vai acolher e fazer com que ele possa voltar a ser um adulto de novo. Então, esse espírito no estado de criança recebe cuidados vitais de espíritos mentores no plano espiritual. Então, os pais têm que tomar consciência também que mesmo que um bebê tenha nascido e morrido logo depois, ele é acolhido no mundo espiritual e esse plano espiritual vai dar a ele o acolhimento e ele vai passar um tempo como criança e depois ele vai começar a crescer lá.
Se um dia, por exemplo, um pai hoje ou uma mãe hoje desencarna e procura o filho na erraticidade, buscando um bebê, como ele foi morreu, ele pode já encontrar um jovem, porque ele continua o crescimento dele no mundo espiritual. Porque a vida, ela não dá saltos, mas ela é lenta e progressiva e ajuda todos a seu crescimento, seja físico, seja emocional, seja psicológico, tudo tem o desencadear conforme a lei da programação divina. Aí depois, no despertar, reassume gradativamente sua maturidade. Então, mesmo que ele morra um bebê, depois de todo esse acolhimento, ele vai ter na maturidade a forma original. Frequentemente são espíritos altamente experientes. Olha só que bacana. Aí você pensa, ai, meu filho morreu um bebê, morreu jovem. Não, ele depois que ele despertar gradativamente, ele vai voltar a ter a maturidade que ele necessita e mostrando que são espíritos experientes, inteligentes e com uma carga muito grande de, em outra encarnação, ele resplandecer na sua caminhada evolutiva. Então, agora nós vamos ver a dor como instrumento de crescimento. A morte da criança é o encerramento do ciclo dela, da criança, mas o início de uma prova decisiva para os pais. Às vezes, essa partida vem como uma prova para os pais. Ah, mas o pai acolheu com tanto carinho, mas ele precisava passar por aquilo. Em outra existência, o que ele fez quando ele teve a oportunidade de ser pai? Ela teve a oportunidade de ser mãe. Então, a partida vem para que a pessoa pratique o desapego material, entender profundamente que os filhos pertencem a Deus, de onde vieram e não são posses terrenas. Então, nós não somos donos dos nossos filhos. Khalil Gibran fala que nossos filhos são filhos de Deus. Nós só o colocamos no mundo. E depois também, com a partida desses espíritos como instrumento de crescimento, o amadurecimento moral. Nós temos que superar a visão estreita que mede o valor de uma vida apenas pelo sucesso ou longevidade orgânica. Então, ele poderia ser um médico, poderia ser um engenheiro, poderia ser uma pessoa com um grande poder nas mãos e morreu. Mas o que nós sabemos? Se essa longevidade dele lhe daria o crescimento espiritual que ela precisa. Então, nós temos que analisar isso, porque nós temos que praticar o desapego material sobre as coisas, sobre posse sobre as pessoas. E o teste de fé, provar que a confiança nas leis imutáveis e sábias de Deus não é frágil, superficial ou condicional. E olha, prestando atenção nisso, nós temos que olhar que as nossas dores, quando lamentamos a morte prematura desses seres amados, ecoam no plano espiritual. Vamos ver. O ciclo da aflição, revolta e desespero. Quando você fica revoltado e desesperado, você está denotando falta de fé. E aflige e entristece os espíritos bem-amados, porque eles vão captar a minha dor e a minha revolta, porque o mundo é um pensamento, o meu pensamento vai afligir e entristecer esses espíritos bem-amados que partiram, cumprindo uma determinação da lei de justiça de Deus. E o ciclo do amor, nós temos o ciclo da aflição que eu falei, revolta e desespero, denotam falta de fé, e aflige e entristece os espíritos bem-amados. E depois nós vamos entrar no ciclo do amor, que é a fé e a oração, tendo fé que Deus não julgou dados, tudo foi praticado segundo a justiça divina, e orar por esses seres que desencarnaram, e desejar de forma sincera o bem e a felicidade dele, onde ele estiver. Ele está numa outra dimensão, mas está ligado a mim pela força do pensamento e do amor.
protegem o espírito e transportam-no da alegria. Então, quer dizer, quando você ora e deseja o melhor para ele, você está protegendo o espírito e transportando-o na alegria de um novo tempo. Porque as lamentações pesam, as lamentações pesam. A aceitação é a prece, que são asas que libertam esses espíritos. O que cultivar? Como viver após essa transição? O que cultivar? Saudade saudável. Ter o ser amado na mente e no coração sem dor paralisante. Tem mães que entram em processo de depressão e às vezes querem morrer porque não sabem sentir uma saudade saudável desse filho. A oração. Escutar as pulsações do coração e pedir as bênçãos de Deus. Isso traz fortes consolações que secam as lágrimas. Então, nós temos que olhar isso. A oração é uma sintonia fina que nos levam a esses espíritos para pedir a Deus que console a nossa dor e ajude esses espíritos a ter alegria onde eles estão fazendo. Ação no bem, continuar amando e servindo aos que ainda convivem conosco na Terra. Então, quer dizer, eu não vou parar a minha vida e deixar de viver com as pessoas que ficaram comigo na Terra, porque eu estou triste pela morte prematura. Claro que é saudade, não estamos recriminando isso, mas nós temos que continuar a viver com ação no bem. Continuar amando e servindo aos que ainda convivem conosco na Terra. E o que evitar? O que nós devemos evitar? A visão estreita, pensar obsessivamente no que o jovem poderia ter sido materialmente se ficasse na Terra. Nós não temos que pensar assim. Vou contar um caso aqui rapidamente de um pai muito rico, fazendeiro em Minas Gerais, que o filho dele formou-se médico. Aí já é um pouco mais, não é uma morte tão prematura como criança. E esse espírito fez a medicina, o curso de medicina, e foi espetacular como aluno. Depois fez todo o ciclo de residência e tudo mais. E quando chegou o dia dele receber a graduação dele, ele sofreu um acidente de carro e morreu. E esse pai entrou nessa depressão profunda que a gente sabe que as pessoas que ainda não convivem com a doutrina espírita têm. E ele, depois disso tudo, a depressão fez com que ele se corroesse e chegou ao câncer. E foi recomendado a ele, depois de vários tratamentos que nada fazia coisa, ele era muito rico, ele podia pagar todos os tratamentos, que ele fosse a um centro espírita onde faziam cirurgias espirituais para ver se ele conseguiria ser atendido e esse câncer que estava corroendo o corpo físico dele pudesse ser atendido nesse tratamento de cirurgias espirituais que a gente vê por aí. Então, quando ele chegou, ele ficou esperando e foi muito interessante que ele começou a ficar impaciente. Mas alguém falou assim, calma, você já vai ser atendido. E quando ele entrou na câmara, lá do local onde ele ia ser atendido, ele ouviu uma voz que falou assim, pai, meu corpo físico morreu, eu continuo vivo e meu curso de medicina, pai, não se perdeu. Eu agora estou fazendo dessa parte, dessa equipe que vai ajudar na sua cirurgia espiritual, porque eu me graduei. E eles me permitiram a graça de te ajudar aqui agora. Então, não lamente a minha morte, porque na véspera da minha formatura eu desencarnei, mas eu continuo com o conhecimento que eu adquiri como médico, e isso está possibilitando que eu possa lhe ajudar agora. Então houve aquela comoção geral, o pai chorou, todo mundo que estava lá participando chorou. Por quê? Foi uma morte prematura, não de um bebê, mas foi uma morte prematura, e o pai, inconsolado, né, chegou a adoecer o corpo físico, e o filho desencarnado, foi possível de ajudá-lo numa cirurgia espiritual. Então a gente tem que parar para analisar isso. Aí nós temos que, pelo nosso egoísmo afetivo, desejar que continuassem aqui, sofrendo no vale de misérias apenas para poupar-nos da ausência. Então, esse egoísmo afetivo é o que nós temos que evitar.
Olha só, existe uma situação que se chama presença contínua. A alma vive de forma mais ampla, desembaraçada do invólucro físico. Então, o espírito, esses espíritos estão perto de nós, sim, muito perto, porque eles estão só desembaraçados do corpo físico, mas o espírito, a alma vive de forma mais ampla. Seus corpos fluídicos envolve a família na Terra. Então, às vezes, a pessoa sente, nossa, eu estou sentindo o cheiro desse bebê que era meu filho, porque o corpo fluídico dele envolve a família na Terra. Os seus pensamentos consolam e protegem os pais. Então, não há separação física, mas não há separação espiritual. Ninguém está jamais só. Nem esses espíritos estão só. Mentores nos acompanham diariamente. Então, esses espíritos estão sempre acompanhados por mentores, como nós estamos acompanhando, sendo acompanhados por mentores. E não existe separação. O amor é eterno. Um dia estaremos livres, libertos da dor física. Não haverá limitações orgânicas ou espirituais entre os que se amam. A partida prematura é apenas retorno mais cedo para o nosso verdadeiro lar. Então, diante de tudo que eu falo, eu quero concitar a todos a pensar num novo caminho de vida, buscando que Jesus nos ampare, que a gente consiga compreender a vida espiritual como continuação da vida física. A vida física é um tempo determinado, todos nós temos que nos desembaraçar desse invólucro e caminharmos para a nossa redenção no mundo espiritual, evoluindo, crescendo, progredindo. E eu desejo a todos que me ouvem muita paz, muito espírito de renovação, compreendendo que nós estagiamos na Terra, mas a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. Jesus abençoe a todos. Obrigada.